Diga família. Deus ama as famílias. O maior projeto de Deus é a família. Por isso que a igreja é composta de famílias, sendo a igreja uma família. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama muito. E nesta noite eu quero refletir com vocês sobre este amor de Jesus, que é um amor não apenas que seria aquele desejo de querer bem, de fazer algo em nosso favor, de nos livrar de um problema, de nos conceder o emprego que tanto precisamos, a cura que almejamos, pela qual clamamos, mas um amor que nos ensina, o amor pedagógico de Jesus por nós. É o amor que nos ensina, que imprime em nossos corações, na nossa alma, lições, nos fazendo não apenas receber o que precisamos, mas receber ainda mais do que a princípio imaginávamos. Um amor que é um amor bem pessoal, é um amor para o João, para a Maria, para o Francisco especificamente. Deus, Ele trata, e nós percebemos isso na Escritura, cada pessoa de uma forma singular, de uma forma amável, de uma forma infinita e profunda. Para falar deste amor, Deus tocou no meu coração neste evangelho, que aliás o evangelista João é aquele que mais fala sobre o amor em toda a Bíblia. Ainda não consegui, nem mesmo Paulo, não consegui encontrar outro escritor inspirado que mais falasse sobre esta dádiva, sobre esse mistério que é o amor. Se lermos o evangelho todo de João, do princípio ao fim, não apenas o capítulo 3, verso 16, conhecidíssimo, mas todas as suas epístolas, primeira, segunda, terceira epístola de João, inclusive o Apocalipse. Mas há uma situação no Evangelho de João, no qual nós percebemos com clareza algumas lições desse amor de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus quer te ensinar muito em 2019. Ele nos pega pela mão, Ele nos conduz, e Ele tem a bênção sim, Ele tem a resposta, mas Ele olha para nós como discípulos queridos. Ele olha com aquele olhar com o qual Ele contemplou aquele jovem rico, que chegou para Jesus dizendo: o que posso fazer para ganhar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E ele disse: olha, eu tenho guardado todos os mandamentos, eu já conheço desde a minha infância. E Jesus olhou para ele com um olhar de misericórdia, de ternura, e percebendo aquele tão grande vazio no seu coração, e resumindo tudo, Jesus o amou. Há um evento aqui no capítulo 11 de João, uma história muito conhecida, que é a ressurreição de Lázaro. Uma situação emergencial, uma situação limite, porque fala de morte. Aliás, fala de uma situação aparentemente irreversível, uma causa perdida. Eu não sei se estou falando hoje à noite aqui a pessoas que já começaram 2019 com causas perdidas, que aparentemente para você, talvez para os seus recursos financeiros, talvez para os médicos, você recebeu um reporte, você recebeu a notícia de uma enfermidade incurável. Eu quero dizer que Jesus tem muito a nos ensinar nesta noite, e em 2019 Ele vai te abençoar muitíssimo, amém? João escreve no final do primeiro século, e fica evidente quando nós lemos o seu evangelho, a sua narrativa, que a maneira dele pensar sobre tudo aquilo que Jesus se manifestou e tudo aquilo que Ele fez, foi muito mais profunda do que os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Ele escreve no finalzinho do primeiro século da nossa era cristã.
E a sua teologia, essa sua compreensão do Pai, do Filho, do Espírito Santo é muito mais ampla, muito mais profunda. E também é um momento no qual a igreja está sendo muito perseguida. Apóstolos estão morrendo, alguns estão morrendo na perseguição que estava muito ferrenha, estava muito determinada, inclusive dos judeus. Graças a Deus pelo povo judaico, eu creio que nós todos amamos os judeus, mas naquele tempo havia um sentimento muito forte de rivalidade, uma incompreensão a respeito da natureza da igreja, muita perseguição. Se os irmãos lembrarem, quem entregou Jesus para ser crucificado foram os judeus, que bateram. Pilatos quis salvar Jesus de todos os lados, mas eles insistiram: crucificam, crucificam. Quem foi que apedrejou Estevão? Não foram os romanos, foi o pessoal da sinagoga, foram os judeus. E tantos fizeram jejum que não terminaria enquanto o apóstolo Paulo não fosse assassinado por alguém que já estava de tocaia querendo esfaquear o apóstolo Paulo. Nós vemos Tiago, a história conta que Tiago foi morto também, apedrejado, e tantos outros que morreram no final do primeiro século. No Evangelho de João, Jesus deixa muito claro que ele vai voltar. Você olha essas expressões: eu vou, mas eu volto. E a igreja estava perguntando: por que será que tudo isso está acontecendo com a gente? Onde estão os apóstolos? Eu pensava que apóstolo não ficava doente, porque os apóstolos curavam toda e qualquer tipo de enfermidade, inclusive ressuscitavam, como foi o caso de Pedro. Eu pensava que apóstolo teria alguma espécie de livramento especial da parte de Deus, e estão morrendo nas arenas, tragados por leões, mortos na flecha, na espada. Paulo, por exemplo, decepado. E onde está Jesus? Jesus não disse que voltaria. Aliás, ele disse: cedo venho, eu volto logo. Apocalipse fala que não retarda o Senhor. O apóstolo Pedro fala, Apocalipse fala: olha, lave as suas vestes, se apronta, porque o Senhor está aí. E a pergunta é: onde está Jesus? E aí a igreja começou a se esfriar. As pessoas começaram a se esfriar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não permita que o seu coração se esfrie. Se você notar a primeira epístola de João, ele escreve assim: filhinhos, aquele que era desde o princípio, aquele que nós vimos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, eu vos escrevi estas coisas, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, já vencestes o maligno. Então ele diz: eu vos escrevi isso para que a vossa alegria seja completa. Há um esforço da parte do apóstolo João em revitalizar a alegria da igreja. Então ele diz: eu vou contar uma história para vocês, uma história na qual pareceu também que Jesus estava atrasado, uma história na qual pareceu que ele não vinha, uma situação irreversível. Tanto é que, se você olhar o Evangelho de João, ele termina com o milagre da ressurreição de Lázaro. É impressionante. O Evangelho de João, com os seus 22 capítulos, e na metade do livro, um livro que o próprio autor diz que é um livro de sinais, na verdade, fez Jesus esses sinais, e muitos outros, até ele diz que se fossem escritos não caberiam em todo o mundo, a literatura que seria produzida. É estranho então que no capítulo 11, o último milagre antes da ressurreição de Jesus, ele conta sobre a ressurreição de Lázaro. E aí a gente começa a fazer alguns paralelos. Lázaro ficou quantos dias morto? 4 dias. Jesus ficou 3. Lázaro, as mulheres choravam. Quando Jesus foi para a cruz, as mulheres choravam, pranteavam. É narrado no Evangelho de João. Lázaro, Jesus mandou tirar a pedra. Os evangelhos dizem que a pedra do túmulo de Jesus foi removida. Lázaro
Jesus pergunta: onde o puseste? E depois as mulheres perguntam para aquele que disse onde o puseste. O Senhor, pensando que fosse o jardineiro, o Senhor não sabe aonde ele está? Para nós, aos nossos olhares ocidentais, isso passa despercebido. Mas para o hebreu, cuja mensagem está na própria estrutura da literatura e não propriamente nas palavras que ele usa, é uma mensagem. Ele está querendo contrapor, fazer um paralelo entre a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus e a sua vinda. Eu vou ler esse capítulo todo. Os irmãos acompanhem com bastante atenção. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal, será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três: Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse Jesus aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E eles disseram: Mestre, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas da luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite, pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Você crê nisso? Sim, sempre crê que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: o Mestre está aqui e perguntou por você.
Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a ouviu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento Jesus chorou. Os judeus disseram: ele o amava muito. Outros discordavam: bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na coluna, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que, se você crer, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim, para que eles possam crer que me enviaste. Então Jesus bradou: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés, e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no, para que possa ir. Diga graças a Deus. Lázaro, amigo do Senhor Jesus, Lázaro, tão amado da sua comunidade, Lázaro, mais do que tudo, amado por Jesus. Veja que a colocação que estas irmãs, que primeiramente Maria faz para Jesus, responsabiliza Jesus. Ela não diz assim: Senhor, mandou notícia para Jesus, Lázaro estava enfermo. Ela mandou mensageiros até Jesus, Jesus estava com os discípulos. Mas o mensageiro não disse assim: Senhor, aquele que é teu discípulo está enfermo. Teu melhor discípulo, aquele que te entende, que está com o Senhor. Não disseram também, nem mesmo, aquele que te ama, Senhor, está enfermo. Ele te ama e ele está enfermo, está morrendo. Não. Veja que a narrativa, que é bem encharcada de emoção, ela é bem pesada no emocionalismo, nos sentimentos, porque isso é muito real lá e aqui também. Responsabiliza Jesus: aquele que tu amas está morrendo. Só para o Senhor saber, o Senhor o ama. E o que é que o Senhor vai fazer a respeito disso? É que elas estão perguntando. Aquele a quem tu amas está morrendo. A primeira lição do amor pedagógico de Jesus é que amor não significa imunidade. Repita comigo: amor não significa imunidade. Primeira coisa, e era muito comum naqueles dias eles acreditarem nisso. Aquele a quem Jesus ama, que é objeto do amor de Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor, que manda o vento cessar e cessa, que multiplica os pães, que faz milagres
de acordo com aquilo que ele intenta fazer, assobrar, tal pessoa amada por Jesus não passará por determinadas situações. E João diz, escrevendo essa narrativa, olha que passa. Nós somos amados por Jesus e conhecemos pessoas tão amadas por Jesus que são acometidas por determinadas enfermidades. E nós perguntamos como esta pessoa que não apenas ama a Jesus, mas é também com certeza por Ele amada, como pode esta pessoa sentir tanta dor? Ter o seu carro levado, a sua casa assaltada, ter o seu familiar indo a óbito, morrendo às mínguas, como pode? E Jesus, Ele nos ensina que o seu amor é pedagógico. O nosso amor seria mais ou menos assim: como você é meu filho, estou vendo meu filho aqui. Então, como você é meu filho, eu vou te colocar à parte. E de maneira nenhuma você vai passar por isso. Eu até passo para você. Eu passo no seu lugar. E Jesus deu a sua vida por nós. Deu ou não deu? Deu. O Pai o enviou com esse propósito, que é o maior. Mas Ele não nos poupa de outras peripécias, de outros sofrimentos. Nós poderíamos dizer: porque você é meu amigo, você não entra na fila. Pode vir aqui pela porta lateral, entra aqui, que eu já vou te atender agora. Porque você é meu parente, e isso era muito comum no meio grego-romano, não só brasileiro, né? Porque você é meu parente, meu querido, você não vai passar, você vai cortar caminho, você vai queimar etapas. Vamos queimar etapas. Isso aí é só para os outros, para você não. Diga propósito. Não, está fraco, diga mais forte. Propósito. Tem propósito. Deus, sim, Ele nos permite passar por algumas situações difíceis, porque Ele tem propósitos. É interessante que o propósito de Jesus aqui era um. Depois o propósito de João, ao narrar este episódio, que já tinha acontecido há uns 80 anos, é outro. Jesus, quando ele realiza esse milagre, o propósito é claro. Ele fala: eu me alegrei de não estar lá. Eu me regozijei de não estar presente por vossa causa, para que quando acontecer, vocês creiam. Por que Jesus não estava lá? Porque logo Ele mesmo estaria do lado de dentro do túmulo, e os discípulos precisariam crer. Jesus queria mostrar para os discípulos o que iria acontecer com Ele mesmo, Jesus, naqueles 3 dias. E olha como nós somos limitados, e mesmo assim os discípulos fraquejaram e só creram quando viram o túmulo vazio. Jesus já tinha ressuscitado. João escreve com outro propósito, um propósito muito mais amplo, no sentido de que Jesus, Ele nos permite passar por situações adversas, porque Ele quer nos ensinar o seu amor soberano no nosso coração. Jesus tem propósitos. Às vezes eu olho na minha vida as peripécias pelas quais eu passo, vontade de chorar, às vezes choro, você também passa, e você pode perguntar: mas Senhor, eu sou fiel nos dízimos, sou fiel na contribuição, sou fiel na tua casa, por que estou passando por isso? Saiba que Deus quer te conduzir a maiores alturas, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer te levar a maiores alturas, em nome de Jesus. Pode saber que a sua vida não está nas mãos do mundo, não está nas mãos do diabo, a sua vida não está nas mãos da política, a sua vida está nas mãos de Deus. E tudo aquilo que vem acontecer com você, a Bíblia sim é clara em ensinar, está dentro do propósito soberano de Deus conduzir todas as coisas.
Com certeza, Deus não quer humilhar você. Deus não tem prazer nas suas lágrimas, mas Deus tem prazer no seu crescimento. O objetivo maior é esse. E João continua nos ensinando uma segunda lição. Ele diz: atraso não significa ausência. Um aparente atraso. Segunda lição do amor de Jesus. Um aparente atraso não significa ausência. Veja que é impressionante. Jesus recebe a notícia. Os mensageiros chegam e digam: olha, aquele que te ama está de repente com dores, está nas últimas, está morrendo. Ele, aquele que o Senhor ama. Talvez os discípulos disseram assim: ok, Jesus, então vamos lá. Aí Jesus disse: calma, vamos ficar bem aqui. Mas o rapaz está morrendo lá. Calma, vamos ficar aqui mais 2 dias. Já aconteceu assim com você? Eu lembro o Oliver, que foi meu... Hoje eu te peguei para Cristo, Oliver. Mas... eu lembro o Oliver quando era neném, ele estava no berço. O amor de pai e de mãe é uma coisa tremenda. Os irmãos sabem muito bem disso. Ele era nenenzinho, era o primeiro neném, e eu estava ali repousando com a minha esposa. Um leve suspiro do Oliver, uma tosse, um chorinho qualquer, eu dava um pulo da cama e ia direto para o berço dele. A Eliane até brincou comigo, ela falou: qualquer hora dessa você será decepado. Porque o ventilador, né, ficava lá no apartamentinho lá, vum, 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 vum. Falou: ó, daqui a pouco você vai dar um pulo tão alto aí querendo atender o menino, que vai dar uma cabeçada aí. É a pressa. É a pressa o quê? Para não deixar o meu filho chorar. Porque quando meu filho chora, o meu coração sangra. Prefiro eu chorar. Não é assim com você, pai e mãe? Você prefere chorar do que o seu filho, a sua filha. Demorar-se nem passa pela sua cabeça. Como pode alguém, o meu filho morrendo, o meu amigo, e eu me demoro em socorrê-lo? Jesus disse: vamos ficar aqui. Aparentemente ele está atrasado. E é interessante nessa maneira de João entender. Eu creio até que João, ele teve tempo suficiente para conhecer as epístolas de Paulo. Ele deve ter estudado, principalmente, segundo a história, ele foi bispo em Éfeso, João. Paulo escreveu aos Efésios e as cartas de Paulinas eram circulares. Então você vê muito essa expressão estar em Cristo em Paulo. O ser e o estar em Cristo. João, ele lida muito com isso, o ser e o estar. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Sempre o ser e o estar. E as duas irmãs chegam para Jesus em momentos diferentes e dizem assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ou seja, o Senhor estava ausente. O Senhor não estava aqui, porque se o Senhor já tivesse voltado, a mensagem de João é essa: se Jesus tivesse voltado, se Ele estivesse aqui, toda essa catástrofe que estamos vendo com a igreja no final do primeiro século não estaria acontecendo. E qual a resposta de Jesus? Eu sou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é. É interessante que no verbo grego, eu sou, eimi, pode ser tanto eu sou quanto eu estou, que nem o inglês, I am. Quando se fala I am, você está dizendo, vai depender do contexto, para saber se você está dizendo que você é ou que você está. A resposta de Jesus é: acima de tudo e mais importante do que aparentemente estar presente, eu sou Jesus.
Jesus está, porque Ele é onipresente. Saiba que Jesus está ao seu lado o tempo todo. E Ele está esperando o momento certo. E naquele momento certo, nem mais uma palavra das tentações que vêm à sua volta, da pressão do mundo e do diabo, tantas coisas. Basta uma palavra dele e tudo vai por terra. E Ele te concede a vitória em nome de Jesus. Eu gosto daquele hino que diz, o coro fala: és Deus de perto e também de longe. E não de longe, o texto diz, né? O corinho diz assim: és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Essa expressão, ela foi retirada do Antigo Testamento, mas eu creio que os autores desse cântico, eles tiveram dificuldade de lidar com essa realidade do texto, porque o texto não diz isso, ele diz o oposto disso. Ele não diz que Deus é Deus de perto e não de longe. O texto não diz isso, diz o contrário, diz: não sou eu Deus de perto e também de longe. Por quê? Porque no conceito judaico com cativeiro babilônico, eles dizem assim: Deus não está aqui na Babilônia, porque o templo de Jerusalém está lá em Jerusalém. Então Deus não está aqui. Então Deus diz, corrigindo isso com Jeremias, Ele diz: não sou eu Deus de perto e também de longe. Sabe qual é a verdade, irmãos? Pura e verdadeira. A verdade é a seguinte: muitas vezes nós sentimos que Deus está longe, por causa daquilo que acontece conosco. Há momentos até que é difícil a gente sentir a presença de Deus, devido aos ataques que nós sofremos, a fraqueza da nossa carne. Ore comigo assim: Senhor, aumente a minha fé. Amém? Aumente a minha fé. Eu quero dizer a você que Deus, Jesus, Ele é Jesus de perto e é Jesus de longe também. Quando as coisas neste ano, eu não sei o que vai te acontecer nesse ano, se você vai ver diante dos seus olhos o milagre acontecendo, ou os ímpios sorrindo para você e o mal proliferando. Asaf teve uma crise tremenda nesse sentido. Ele só quase, faltou bem pouco para eu abandonar tudo, porque eu via o ímpio prosperando de uma maneira assim gigantesca. E eu dizia lá dentro de mim, gritando: em vão eu tenho purificado o meu coração. E eu só não abandonei para não ser decepção para minha família. Eu só não abandonei porque ia ser muito duro para o meu povo se eu virasse as costas para você. Até que eu entrei no teu templo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: permaneça no templo, irmão. Sim, Jesus diz: eu sou. Acima daquilo que nós possamos sentir, Jesus é. Amém? Os nossos sentimentos não podem determinar as nossas atitudes. Creia. Por isso que a fé é fé, porque ela desafia aquilo que nós mesmos estamos sentindo. Nos desafia a declarar a soberania de Jesus. Quando o médico diz: ó, cientificamente você não passa de 6 meses, a sua mãe não passa de 1 ano, o seu pai tem 3 meses de vida, cientificamente não há o que fazer. E aí então, pela fé, você declara a vitória e a cura em nome de Jesus. Amém? Aí sim, vendo Jesus bem de perto, eu sou, não temais, andando por cima das águas, sou eu, ou eu sou. Terceira lição que esse texto nos ensina: pedagogia de Jesus. Com Jesus é muito melhor andar de noite do que sem Jesus andar de dia. A pedagogia do amor dele nos ensina: com ele é muito melhor andar de noite com Jesus, na companhia dele, do que andar de dia com todo esse sol, com todo o dia ensolarado, mas sem Jesus. É queda na certa. Os discípulos dizem assim: nós vamos voltar para lá, eles querem te matar.
E Jesus diz assim: não são 12 as horas do dia? Não são 12? Quem anda na luz deste mundo, quem anda de dia, no sol aí, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas eu quero ver andar de noite. Amém? Só consegue andar de noite quem está na companhia de Jesus. Amém? De dia é fácil andar, quando tem dinheiro na conta, quando está bem empregado, quando tem saúde, quando a razão bate, quando há aquela equivalência, né? 1 mais 1 é 2, você está ali, 2 mais 2 é 4, você está caminhando, tudo certo. A hora que há um entrave e surge aquele grande ponto de interrogação, é porque a noite chegou. Aí só vai conseguir caminhar sem tropeçar quem estiver de mão dadas com Jesus. Amém? Jesus tem um estilo meio estranho de fazer as coisas. Ele faz as coisas. Ele costuma passear de madrugada e ainda por cima das águas, né? Ele vem, o horário dele passear não é um horário comum. Vem caminhando por cima das águas de madrugada, os discípulos gritam pensando que é um fantasma. Jesus faz as coisas mais anormais que você pode pensar, desafiando a segurança humana, mostrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Ande de noite com Jesus, procure andar com Ele de mãos dadas. Não deixe esse sol, a luz do dia da razão, a luz matemática enganar você. Esteja sempre de mãos dadas, porque de uma hora para outra, de um minuto para outro, a noite chega ao seu redor e você precisa estar de mãos dadas com Ele. Diga assim: Jesus, segura a minha mão. Segura a minha mão, Jesus, para que eu possa caminhar. Uma quarta lição que Jesus nos ensina é que a morte não é o fim. Diga: a morte não é o fim. Jesus é a vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vamos à procura da vida. Nós vemos uma casa, você tem que observar isso, uma casa da morte e o homem da vida. É interessante que Jesus, eu não encontro Jesus abraçando o fariseu. Eu não encontro Jesus indo em comunhão. Eu vejo Jesus aceitando a oferta de uma prostituta que lava os seus cabelos com perfume caríssimo. Eu vejo Jesus almoçando com pecadores, sendo acusado de ser anfitrião de pecadores, ser hospedado em casa de pecador. Eu vejo Jesus dizendo: olha, se eles não te condenam, eu também não. Quem vai atirar a primeira pedra? Mas eu não vejo Jesus em conivência com um fariseu. Sabe o que é um fariseu? É aquele que tem conhecimento pleno da palavra, sabe o que Deus quer e não se entrega a uma vivência da palavra. Essa casa aonde Marta e Maria estava cheia de cheiro de morte. Sabe aquele lamento? Todo mundo lamentando, chorando. É interessante essa cultura dele, que eles pagavam para pessoas chorarem, chamado carpideiras. Mulheres principalmente que eram pagas para rasgar as vestes, para puxar os cabelos e chorar para dizer que a pessoa morta era importante e era querida. Coisas da cultura. Mas os judeus estavam ali tentando manter um clima negativo dentro daquela casa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com pessoas negativas. É bom você amar a todos, ame a todos, mas procure a companhia e procure o conselho de pessoas positivas, de pessoas que estão do lado da vida e não aqueles que estão do lado da morte. Amém? Está muito claro, você percebe que Jesus não chega nesta casa. Jesus, que entrava nas casas, gostava de entrar nos lares, Ele não entra nessa casa, Ele permanece lá na entrada da aldeia, e lá Ele permanece. Ele está querendo deixar muito claro que existem dois universos: o universo da fé em Jesus, o universo da vida, e o universo da morte. Em qual dos dois mundos você está? Ela vai ao encontro de Jesus, Maria, porque Ele está lá na entrada da aldeia. Ele não entrou, Ele não
concordou. E depois diz o texto que Jesus, ele sentiu, em várias versões, ele diz que Jesus tendo um conflito espiritual, ele sentiu como que, eu creio que, náuseas desse povo, que diz assim, ele não curou o cego, lá no capítulo 9, se referindo ao episódio do capítulo 9 de João, e agora deixou esse rapaz morrer. Que amor estranho é esse? Questionando o amor de Jesus. E depois, quando Jesus chega e chora, eles dizem, oh, que coisa estupenda. Ele amava, você vê que ele chorou? Esse tipo de superficialidade irritava Jesus, ele não aceita isso. E é interessante quando o texto diz que Jesus recebe Maria e depois ela vai na casa sozinha. Jesus continua lá fora. E ela sussurra no ouvido de Marta, o mestre está aí, ele te chama. Diz o texto que ela saltou, pelo menos na minha versão está assim, ela deu um salto e ela foi correndo em direção a Jesus. Diga para a pessoa ao seu lado, vá correndo na direção certa. O que Jesus está querendo dizer é que Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele está se colocando como a razão de tudo, Ele quer que as pessoas se aproximem dEle, Ele está rejeitando aquele grupo hipócrita, Ele está dizendo, venham até a mim, a minha pessoa. E é interessante que esse pessoal da morte, quando os fariseus veem Marta se levantando indo, eles também se levantam, só que eles vão para o caminho errado, o único caminho que eles conhecem, que é o cemitério. Eles vão para lá, para a sepultura, porque eles acham que ela está indo para lá. Ela não está indo para a sepultura não, ela está indo encontrar o dono da vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o seu caminho é o autor da vida. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você, falam coisas negativas, que não vai dar certo, que a vida é assim mesmo, que não adianta acreditar. Cuidado, dirija-se a Jesus, cultive em você, na sua mente, palavras poderosas, palavras positivas e de bênção, e Deus vai lhe abençoar ainda mais. Eu não vou me delongar muito mais, mas eu me lembro, foi uma experiência que me chocou muito isso. Meu irmão Glauco, eu tenho um irmão mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu, muito mais. Solteiro, ainda está aparecendo uma moça jóia para conseguir laçá-lo, não tá fácil não. Mas o Glauco é oficial de justiça. Eu me lembro quando ele estava estudando, ele pegava aquelas apostilas, meu irmão, 140 mil, parece lá do Apocalipse, né? 140 mil, me lembro bem, concorrendo no estado de São Paulo a uma vaga como oficial de justiça. E o menino me passa em 14º lugar. Ele tinha um contrabaixo, diga foco, diga o foco é Jesus. Ele tinha um contrabaixo, o Glauco gosta muito de contrabaixo, e eu lembro que ele tinha aquelas apostilas, ele estudava, de repente ele dava uma paradinha, pegava o baixo, tocava um cântico ali no baixo, aí guardava o baixo e voltava para estudar, e ele ficava nessa luta. Aí um dia alguém apertou a campainha, eu era solteiro nessa época, alguém apertou a campainha do meu pai, eu fui atender, chegou um rapaz lá, falou assim, eu vim comprar o baixo. Eu falei, eu não estou sabendo que o Glauco está vendendo baixo, eu vou chamá-lo. Aí o Glauco já saiu com o case dele, com o baixo, entregou, pegou o dinheiro e entregou o baixo e entrou todo feliz. Eu falei, Glauco, você vendeu o baixo, rapaz? Falou, sim, porque agora eu vou me concentrar naquilo que eu preciso fazer, que é estudar. Mas você não gosta tanto desse baixo? Gosto, mas eu preciso passar nesse concurso. Depois eu compro outro baixo.
estudou. E ele tinha um amigo, continua amigo dele, inclusive. E eles estavam estudando juntos. Eu lembro bem, eu me ficava preocupado, mas ele tomou uma atitude. Esse amigo ia estudar com ele lá na copa de casa. E o amigo ficava falando assim: rapaz, você vê tanto dinheiro, cada pessoa prestando esse concurso paga R$80, rapaz. Você imagina 140 mil vezes 80. Quanto dinheiro esse pessoal não arrecada? Olha que deve ter alguma coisa aí no meio também que a gente não... E o Glauco querendo estudar. E toda vez esse rapaz falando: mas isso aqui é muito difícil de passar, né? E tal. Aí teve uma vez que o Glauco pegou o telefone e falou: amigo, eu estou precisando fazer alguma coisa aqui e tal, não vai dar para a gente estudar, eu acho que eu vou estudar sozinho. Deu uma desencaminhada e se concentrou, trancou no quarto, deu tchau para aquele amigo negativo, que já estava inventando uma série de justificativas quando fosse reprovado. É isso que ele estava fazendo. Ele não acreditava que podia passar, essa era a verdade. E uma vez o Glauco estava estudando e eu entrei no quarto, ele falou, estava deitado, aí ele descansando, ele falou: pega uma apostila dessa aí. Tinha umas 4, 5 apostilas dessa grossura assim. Falou: pega qualquer uma. Eu peguei uma lá, falou: abre aonde você quiser. Aí eu abri, comecei a ler, ele começou a falar junto comigo. Eu falei: cara, você é louco. Você é maluco. Ele falou: tem que ser assim, se quiser. Ele gravou fitas cassete, lendo, e ficava ouvindo aquilo, e ficava ouvindo. Diga: foco. Depois um juiz, sem muito miolo, acabou demitindo o Glauco e vários outros por justa causa. Sabe o que é justa causa? A bem do serviço público. Aliás, não é justa causa, a bem do serviço público. Teve um probleminha lá, e o Glauco falava um pouco, o juiz totalmente imoral, com palavras imorais. O foco dele era o dinheiro, aí você faz uma ideia do que ele falava. E eu dizia: Glauco, faça o seu trabalho, não se envolva, não responda, ele é superior a você, não faça assim. Mas o Glauco frequentava uma igreja assim, bem pentecostal, bem, ele não negociava a sua fé, e ele falava: rapaz, não faça assim. E ele e um outro grupo foram demitidos a bem do serviço público. E eu me emociono que ele ficou 4 anos desempregado. 4 dias, interessante, né? Um dia para cada ano. O Glauco ficou 4 anos. Sabe o que ele fazia? Ele abria a Bíblia lá na casa do meu pai, tem um terraço, e ele ficava andando para lá e para cá e recitando a Bíblia, recitando os salmos. E ele dizia assim: Deus vai devolver o emprego que o diabo tomou, Deus vai devolver. E eu, que era um tradicional na época, diga misericórdia, eu ficava: rapaz, isso aí. Passamos um tempo, Eliane e eu, nos Estados Unidos, 4 anos em Dallas. E eu telefonava para ele, falava: Glauco, vem aqui a gente arranja trabalho para você, tem trabalho aí para todo mundo, você estuda, você aprende o idioma, fica um tempo aqui comigo. Ele dizia: quando eu obtiver o meu trabalho de volta, eu posso passar um tempo aí com você, mas só depois. Agora eu estou numa luta e eu não posso sair daqui. E declarando a vitória em nome de Jesus, amém? Irmãos, 4 anos, e o meu pai e a minha mãe ali orando com ele, e ele dizia: agora é uma questão de honra e de guerra, eu não vou desistir, não vou, pode demorar 4, 5, 10 anos, esse emprego vai voltar para as minhas mãos. E eu ficava lá longe, 10 mil quilômetros de distância, com a minha cabeça fervendo, dizendo: ah, coitado do meu irmão, era coitado de mim. Um dia eu liguei para a casa do meu pai, eu ligava várias vezes por semana. Depois de 4 anos, eu liguei para o meu pai estava com uma voz diferente, e ele disse: Ebenezer, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê? Um colega do trabalho do Glauco ligou aqui e disse: Glauco, pega o primeiro ônibus que você conseguir para São Paulo e vai assinar lá no fórum, porque o juiz que nos demitiu
descobriram uma série de coisas sobre ele. Ele foi demitido e o novo que assumiu o cargo dele está fazendo uma nova avaliação do que aconteceu e está chamando todo mundo de volta. Sabe o que aconteceu? Eu não tenho dúvida. Aqueles todos que foram chamados de volta, foram chamados de volta porque o Glauco persistiu na oração. Eu não tenho dúvida disso. Abençoou a vida de todos. Voltou, recebeu uma bolada de todos aqueles anos que ele ficou sem trabalho. Recebeu tudo, deu entrada no apartamento e hoje mora no último andar de um prédio em frente à praia. Diga graças a Deus. Eu olho para o Glauco e disse: cara, você é um exemplo, é uma inspiração para mim, porque você não desistiu. E foi interessante porque ele entrou num fórum e falou para a moça. Quando ele foi demitido, ele falou: eu vou voltar aqui e eu vou tomar posse aqui. E ela falou: bom, isso é com você, pelo que está constando no computador aqui. E ele, dentro da teologia dele, ele falou: olha, eu vou entrar no banheiro, vou tirar os meus sapatos e vou pisar aqui, vou dar 7 voltas em volta do fórum, tomando posse disso aqui, em nome de Jesus. E a secretária riu dele e falou: pode pisar o quanto que você quiser, não há problema nenhum, não há nada que te impeça. E ele me disse que ele entrou lá no banheiro, tirou os sapatos, entendendo aquela passagem de Josué: aonde você pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. E ele pisou ali, deu 7 voltas em torno do fórum. Quando ele foi chamado para reassumir, ele voltou naquele mesmo fórum, a moça estava lá, ele olhou bem para ela e falou: você não está me reconhecendo? Ela olhou bem: eu sou aquele rapaz que falou que ia pisar lá, eu vim reassumir o meu cargo. Ela correu para o computador, acionou lá o computador, olhou para ele e falou: eu não sei o que está acontecendo. Ele falou: eu sei, Deus me devolveu o meu trabalho. Não falei para você que eu sirvo a Deus? Irmão, defina bem qual é o seu foco. Vá ao encontro de Jesus. Ele é a vida. Amém? Graças a Deus. Fique em pé nesse momento. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você que está passando por uma enfermidade, por um problema limite na sua vida. Talvez já disseram para você que não tem jeito. Você está no começo do ano. Eu não sei quais os pensamentos, as setas inflamadas que têm vindo em direção à sua mente. Você talvez esteja sendo bombardeada por palavras negativas, que não vai dar certo, que você não serve para esse concurso, que existem pessoas mais capacitadas do que você. Eu quero te desafiar a repreender isso em nome de Jesus. E eu quero te desafiar a vir aqui à frente agora, e nós vamos orar por você, e Deus vai abençoar a sua vida. Neste primeiro domingo do ano, primeiro domingo de janeiro de 2019, comece com o pé direito. Comece dizendo: Senhor, talvez essa enfermidade, talvez esse caso já cheira mal, mas cheira mal porque está abafado pela pedra. O Senhor vai tirar essa pedra em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que quando Ele chega, Ele tem uma voz autoritativa. Ele fala só uma vez: Lázaro, vem! E a pedra e Lázaro sai. Desamarra a sua vida em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: desamarra-se em nome de Jesus, irmão. Pode se desamarrar. Há pessoas que estão vivas em Jesus, mas parece que estão mortas, porque estão amarradas. É hora de desamarrar, é hora de vir. Deixa as cadeias caírem. Creia que Deus tem a bênção para você. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, perdoa os teus pecados. Ele vai te devolver esse emprego, meu querido. Ele vai estreitar o seu laço familiar. Ele vai devolver o esposo, a esposa para você. Ele vai trazer o teu filho, a tua filha. Deus é Deus. Olhe para Jesus, saia da casa do lamento. Não perca tempo com lamentos. Declare a sua fé em Jesus agora. Passe o ano de 2019 afirmando contra todos os fatos científicos, se for o caso. Passe afirmando que Jesus é aquele que lhe dá a vitória. Jesus é aquele que te levanta, é aquele que te ergue. Satanás sabe, as pessoas sabem que Deus tem bênção para você. Muitos não querem que você chegue, mas você vai chegar em nome de Jesus. Amém? Pastor Zé Roberto, por favor, faça uma oração abençoando todas essas pessoas.
que estão aqui à frente. Eu também vou descer e nós vamos abençoar essas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Amém? Senhor, no nome de Jesus, teu filho amado, estamos aqui, Senhor, para abençoar essas vidas. Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor que faz o milagre. E eu creio no milagre do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará prodígios aqui nesta noite. Querido Deus, cada um dos teus filhos estão colocando diante de ti, Senhor, seus problemas, ó Pai, sua situação, Deus poderoso, que o Senhor possa, Senhor, estar fazendo milagres, Senhor, nesta hora. O milagre, Senhor, que as pessoas necessitam, o Senhor possa estar abençoando, ó Pai Todo-Poderoso, e derramando a tua unção, a tua graça, Senhor, sobre cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Deus. Derrama a tua bênção, a tua graça, Senhor Deus e Pai. Opera maravilhas, Senhor, em cada vida. E o milagre do Senhor chegue para cada um deles nesta noite. Eu sei, ó Deus, o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que tudo faz em nossas vidas. Derrama a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre a tua filha, ó Deus. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Deus, que ela está colocando diante de ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dela. Derrama a tua unção, a tua graça, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Derrama a tua unção, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, concretiza na vida de cada um dos teus filhos o milagre, Senhor. O milagre, ó Pai. O milagre do Senhor, ó Deus. Senhor, o que é impossível para nós é possível para o Senhor. A alegria dos teus filhos vai vir de manhã. A alegria vai começar amanhã. É uma segunda-feira. Começa, Senhor, mundo de novo, as empresas, Senhor. Ó Deus, os negócios. Deus maravilhoso. Faça um milagre, Senhor, que o Senhor tem que fazer, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Eu peço a tua bênção, a tua graça, Deus, no nome santo de Jesus. Derrama a tua bênção, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória ao teu santo nome, ó Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Irmãos, estão aqui na frente. Repita comigo. Senhor, eu creio no milagre. O meu milagre chegou. Eu creio, Senhor, que tudo vai mudar. A partir de hoje, eu me coloco à disposição do Senhor, para que o Senhor se cumpra em minha vida o teu querer, e que eu estou colocando diante do teu altar nesta noite, que o Senhor possa estar realizando na minha vida. Eu creio em ti, Senhor. O Senhor jamais vai me desamparar. O Senhor sempre estará comigo em todos os momentos, e eu creio na minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmão.